Bom, estamos ao vivo agora, né? Queria dar meu bom dia a todos vocês. E fazia tempo que eu não aparecia por aqui. Até me cobraram, tá? Eu também estou fazendo essa transmissão pelo YouTube. Pode ter um tempinho para lá ou para cá. É que as coisas do YouTube são coisas mais voltadas para as minhas questões, as minhas questões profissionais, minha relação com os alunos, enfim. Mas eu acho que vale a pena eu fazer essa colocação aqui. Chegamos no ponto de inflexão da curva. Daqui uma semana, daqui 7 dias, nós estaremos indo às urnas para fazer a votação. Eu apenas queria fazer um balanço aqui acho que também um balanço da minha participação, né? Do meu desejo como cidadão brasileiro, da minha participação democrática. Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes sou uma pessoa muito impositiva com algumas questões, né? E talvez as externe por experiência, por vivência, né? Até por uma questão dialética, e procuro colocar os meus pontos de vista de uma forma incisiva e com argumentação, sem o qual não teria razão disso, né? Pois muito bem. Eu acho que ficou muito bem claro nessa etapa do processo algumas coisas muito importantes, tá? A primeira coisa é que os dois candidatos que sobraram apresentam naturalmente um antagonismo, tá? O candidato que se diz de direita, o Jair Messias Bolsonaro, soube ouvir o que a população, ou pelo menos a maioria da população brasileira, está dizendo, está precisando ouvir, e mais do que isso, sentir a confiança de que pode optar por este candidato. Se sente confiante, tá? Por outro lado, existe o outro, aquele rapaz, ele é bonitinho, ele é biquinho, ele é um gurizinho mimado, né? Tem a sua ciclotimia psicoemocional bem evidente, está filiado a um partido, uma facção, enfim. Todas essas questões não é fake news, são questões que são absolutamente pontuais e todos nós percebemos isso nas mais variadas situações. Essas mais variadas situações eu percebi claramente aqui na minha timeline, no meu Facebook. Foi uma grande experiência antropológica, foi uma grande experiência social. Pessoas que eu realmente considero, que eu tenho carinho, que eu tenho afeto, se insurgindo com uma violência, com uma raiva, com um temor cravado em seus corações. Ainda há pouco eu estava conversando com um amigo, falei, pô amigo, tu tá com questões emocionais a serem tratadas, você tá falando com muita raiva. Não, é porque eu tenho a minha vida muito bem resolvida, você não sabe o que tá falando. Não, calma, eu te amo, fique tranquila. As pessoas se insurgem naturalmente. Outros que fizeram parte, que entraram no movimento de esquerda na mesma época em que eu ingressei, eu estou falando assim de 1975, mais ou menos 74, 75, foi quando eu ingressei na faculdade, que eu comecei a achar que eu podia mudar o mundo. E claro, quem quer mudar o mundo vai para onde? Vai para os movimentos de esquerda. E lá você é massa de manobra. Eu fui essa pessoa. Até que descobri que tinha 135 de QI e casquei fora. É arrogância? Não sei, eu tenho 135 de QI, não sei você. Eu tenho 135 de QI. Eu uso meu raciocínio para as minhas coisas. Tem coisas que eu talvez não saiba, tem coisas que eu ignoro. Eu também não dou a minha opinião em assuntos que eu ignoro. Dar opinião em assuntos que você ignora, isso se chama burrice. Burrice. Então, assuntos que eu não sei,
assuntos que eu não tive experiência, assuntos pelos quais eu não vivi, eu sequer dou minha opinião, tá? Eu sequer faço qualquer tipo de argumento, porque isso é, obviamente, dar cara para bater, tá? Isso se contrapõe muito ao meu orgulho pessoal, tá? Pois muito bem. E aí, conversando nesses últimos tempos, me deparo com algumas pessoas muito, muito interessantes. Então, um desses que eu tenho no meu coração com muito carinho, ele fala para mim também, fala quando se refere a mim, também com um certo apreço, né? E nós, durante muito tempo, participamos de uma atividade cultural em comum, tá? Durante duas vezes por semana. Agora eu não mais, eu imagino que continue. E nós nos relacionamos de uma maneira muito fraterna, de uma maneira muito camarada. Ele, a sua esposa, a sua filhinha. E ele é um fervoroso, defensor do PT. Ele é da mesma época com a qual eu entrei, no movimento sindical, aquela coisa toda. Aí eu olho para aquilo e fico pensando, falei, cara, mas presta atenção. Então ele não consegue se desvencilhar deste tumor que o consome e opta por uma linguagem, essa dialética socrática. Você cutuca ele e ele vem com aquele conteúdo de eu não voto em racista, eu não voto em torturador, eu não voto em homofóbico. Cara, onde é que você viu isso? E isso, claro, contando com o movimento do Helenão, que é esse movimento absolutamente execrável e tudo mais. Dentro deste contexto, e são pessoas que ignoram o que está acontecendo. São pessoas que ignoram o que está acontecendo, que é o movimento pleito eleitoral. Ele é um pleito plebiscitário, onde hoje cerca de 70% da população brasileira é não redondo ao PT, e existe um contingente de pessoas que ainda apoia. É assim a democracia. É assim a democracia. É desse jeito que as coisas funcionam em um país republicano. Óbvio, não tem um outro jeito. Tá? Então, dentro de um contexto político representativo como é o nosso, com base nos conceitos constitucionais, é assim que as coisas funcionam. E política, não existe aquele político, não existe o político ou a política ideal. A gente faz o que é possível. Dentro da estrutura política, é o que é possível. O que é possível hoje? Um candidato de direita com uma carreira pelo menos honesta no Planalto, né, na Câmara dos Deputados, com uma carreira perfeitamente lisa, reta, sem nenhuma mácula e com um viés mais ogro. Ele fala coisas, mas só que tem um detalhe. Ao longo desse tempo tudo, ele não mudou 1 milímetro daquilo que ele fala. Fala do mesmo jeito, repete até as mesmas justificativas em se tratando de homofobia, misoginia, racismo e outros. Sempre usando os mesmos argumentos, usando as mesmas justificativas, porque são coisas que se prendem exclusivamente a fatos específicos. Por outro lado, o outro candidato já mudou, é a 4ª vez que ele muda o plano de governo, não manifestou sequer um possível elemento que fará parte do seu governo. Uma pessoa que reescreveu o socialismo, uma obra cujos os destemperos provocados por esse movimento, por esse regime, que não deu certo em lugar algum do mundo. O comunismo só dá certo na cadeia, tá? Onde todo mundo veste a mesma roupa, onde todo mundo priva do mesmo convívio, onde todo mundo faz a mesma coisa, tem hora para tomar sol, tem hora para dormir, tem hora para eventualmente trabalhar, tá?
Então o comunismo só funciona dentro da cadeia. Então, o lugar de comunista é na cadeia. Simples assim. Isso se chama linguagem dialética, tá? E eu ouvi muito isso hoje aqui. Hoje mesmo as discussões a respeito como é que vai. Agora a justificativa é: você já imaginou você viver num regime capitalista? O que pode ser? O que pode acontecer dentro de um regime capitalista? Eu falei, puxa vida, é tudo, é tudo que todos nós queremos. É tudo que mais de 60%, quase 70% da população brasileira quer. Liberdade, segurança, oportunidade de emprego, meritocracia, tá? Se você tem mérito, você ascende para um outro patamar. Se você não tem, tchau pra ti, tá? E outras coisas mais. Que mais que eu posso dizer dessa experimentação? Ah, sim! Algumas pessoas, claro, se antagonizaram com a minha forma de pensar, com o meu jeito de me manifestar, mas eu não tenho absolutamente o menor problema com isso. Eu penso o que eu quero, eu falo o que eu quero. Ninguém diz pra mim o que eu tenho que pensar. Ninguém diz pra mim o que eu tenho que pensar. Ninguém diz pra mim o que eu tenho que dizer. Eu falo e penso o que eu quiser. Eu tenho absoluta, plena e total liberdade para fazer deste jeito. Tá? O fato de você concordar ou não comigo, isso é uma questão sua, é um problema seu. Agora, em se tratando de política, em se tratando de questões políticas, aí aquilo que eu penso e aquilo que eu falo, em algum nível, isto influencia você. Eu vou repetir. Em se tratando de se eu gosto de vinho tinto ou vinho branco, se eu gosto de espumante brut ou demi-sec, não importa. Se eu gosto de um tipo mais casual de roupa ou um jeito mais formal, se eu ando de tênis ou se eu ando de chinelo, isso para você não tem absolutamente o menor problema. Não tem. Absolutamente não. Tá? As minhas preferências pessoais para esses itens, eles são absolutamente ignorados por você. Entretanto, aquilo que eu penso e aquilo que eu falo acerca de política, de política partidária, de preferência por esse ou por aquele candidato, ou por um regime político, ou por quem quer que seja, tá? Sobre o que quer que seja, dentro deste quesito, eu posso, de alguma maneira, num determinado nível, por mínimo que seja, eu posso interferir na sua vida. Se aquilo que eu desejo, se aquilo que eu penso, se aquilo que eu falo tiver um relativo peso, isso tem uma influência na sua vida. Isso não tenha dúvida. Assim como aquilo que você pensa sobre preferência culinária, sobre roupa, sobre vinho, sobre o que quer que seja na sua vida privada, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Se você é homo, se você é hétero, o problema é teu. Você dá o que você quiser. O problema é absoluta e exclusivamente seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é da minha responsabilidade, isso não é do meu menor e absoluto interesse. Entretanto, quando nós falamos de política, que é aquilo que tem a ver com a gestão da nossa vida no país em que nós vivemos, então a sua preferência político-partidária, a sua escolha do candidato que você está votando agora, ou que votou no primeiro turno, ou que está votando agora, isso é do meu interesse. Eu tenho muito interesse em saber, sobretudo, qual é o seu grau de influência no grupo em que você vive. Então, tem pessoas que não têm absolutamente nenhuma influência. É um elenão da vida aí. É um Zé Ruela qualquer, são uma pessoa mais simples, que ignora frontalmente o que está acontecendo. Tem meu carinho, tem meu afeto, mas se tratando de assunto político, o máximo que eu faço é ir lá e dar uma trollada
na timeline, porque eu vejo que não tem ninguém comentando nada a respeito do que aquela pessoa coloca a respeito do seu posicionamento político, quer seja de um lado ou de outro. Eu estou falando isso por uma questão de ser justo, tá? Tanto um quanto o outro. Tá? Algumas pessoas que têm um nível intelectual um pouquinho mais elevado, que estimula a minha inteligência, que me faz refletir sobre determinados pontos, tá? Eu exercito a minha argumentação. Tá? Então, dentro do meu campo de atuação e do meu campo de preferência, eu tenho claro, óbvio, que tem uma enormidade de pessoas com as quais eu me relaciono e temos concordância acerca dos nossos pensamentos, acerca das nossas ideias, e estamos compreendendo aquilo que está acontecendo, que é, no momento que nós estamos vivendo agora, é o Fora PT. Essa é a fase 1. A fase 1 que vem se arrastando nos últimos 4 anos. A primeira fase desse projeto se deu nesses últimos 4 anos. Construir uma candidatura que fizesse frente ao governo do PT. Nenhum dos partidos que aí estiveram e nenhuma das lideranças que aí apareceram foram competentes o suficiente, primeiro, para falar com a verdade do seu coração aquilo que o povo queria ouvir. Tá? O povo não quer mais geladeira, o povo não quer mais financiamento de carro, o povo não quer mais casa própria, não é essas coisas. O povo quer segurança jurídica, liberdade para ir e vir e oportunidade para trabalhar. Governo não gera emprego. Quem gera emprego é empresário. O empresário precisa ter segurança jurídica, precisa ter capacidade para lucrar, gerar recursos. Isso só se faz no modelo capitalista, claro, óbvio, não existe outro modelo para isso, tá? E que consiga gerar os empregos, ter uma carga tributária mais confortável e possa efetivamente manter os seus funcionários dentro das suas organizações. Ao mesmo tempo que aquelas pessoas que querem prosperar dentro da sua área empresarial e restrita como empreendedores também tenham essa mesma oportunidade. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma capacidade empreendedora e ao mesmo tempo dou emprego a 4, 5 pessoas, né, que procuram, através do nosso trabalho, oferecer a essas pessoas a oportunidade de se remunerarem através de nós. Tá? Então eu preciso de segurança jurídica, eu preciso de liberdade para isso. Tá? Então essa segurança jurídica ela tem todo um staff muito maior. Muito bem. Então, e a outra coisa é, claro, a liberdade de dizer exatamente aquilo que eu quiser dizer. Eu tenho liberdade para isso. Ok? É o caso, por exemplo, da liberdade de imprensa. Então, hoje nós temos uma situação, que é a fase 1, cuja curva de inflexão é exatamente hoje, domingo. Tá? Então, de hoje, domingo, até o próximo domingo, nós temos essa situação de acomodação, ver como é que a coisa vai ficar, porque a partir de domingo começa a fase 2, tá? Que é a implementação desse segundo governo e o apiamento do PT do poder. Tá? Já com toda a estruturação de um programa na fase 2, que é definitivamente desqualificar o PT como partido. Esse é o grande medo, esse é o grande medo do PT. Talvez os eleitores do Haddad nem saibam que seja isso. Por quê? Porque o PT é um partido que recebeu recursos estrangeiros, já está documentado amplamente, exaustivamente nos autos da Lava Jato, e também presta contas a uma organização internacional. Então isso já está só por esses 2 fatores o partido está na ilegalidade. Então, quem não sabe sobre esse assunto, provavelmente é aquela senhorinha, ignora isso. Então alguém vai ter que fazer por ela nesse momento. Alguém se insurgiu e está fazendo isso. É o melhor? Claro que não. Evidente que não. Tem uma série de fatores menores ali que precisam ser mas a fase 1 é essa.
é tirar o PT do poder. Essa é a primeira fase. Fase 2 agora é desqualificar o partido como, desqualificar esse grupo como partido político. O grande cagaço não é o pessoal ir preso. Fique certo. O que vem por aí é uma coisa super interessante. Deixa eu começar a fase 2. Então agora é o ponto final da curva. Aquelas pessoas que vão votar no PT, vão votar no Andrade, não vão mudar de voto. 95% daquelas pessoas que vão votar no Bolsonaro continuarão votando no Bolsonaro, independente de como é que fala, de debate ou não. Não tá nem aí para isso. As pessoas não estão preocupadas com esse evento, porque esse evento ele não contribui com absolutamente nada na alteração do voto de quem quer que seja. Muito bem. Só presta para encher o saco. Né? E por fim, vamos caminhando com isso aqui. A militância vai tá mantida, está firme, forte. Existe aí um grande número de pessoas empenhadas. O que mais me chamou a atenção na militância do Bolsonaro foram, primeiro, o nível intelectual das pessoas que estão ali. Elas não só defendem uma ideia pelo clamor sabe, aquela coisa de que o meu candidato já está eleito, o meu candidato está na frente nas pesquisas. Não é só isso. Isso é legal, isso é bacana, faz parte do jogo democrático, não tenha dúvida disso. Claro, eu estou feliz com essa posição, mas eu estou muito mais feliz ainda, por perceber que nesses últimos 4 anos, onde grupos de estudo, intelectuais dos mais diversos níveis, pessoas engajadas em prestar atenção naquilo que está acontecendo e está lendo nas entrelinhas, a imprensa sabendo que tudo estava acontecendo, não foi capaz de dar uma linha sequer. E graças a Deus, as redes sociais, seja ela qual for, Instagram, Facebook, Twitter, o próprio WhatsApp, essas coisas. Cara, foi de um jeito tão delicado, serpenteando e chegou ao coração das pessoas. Algumas despertaram para a compreensão e o entendimento do que está acontecendo agora. E alguns intelectuais, por um orgulho, por uma soberba, por não querer perder o seu status intelectual, permaneceram nos seus postos, como assim, sabe, como uma resistência. A guerra está perdida, ele está entrincheirado, tem 3, 4 cartuchos de munição e está levando porrada de tudo quanto é lado. E continua ali como uma resistência solitária, sabendo que o que ele pensava agora não é o que ele pensa mais. Aquilo que ele achava não é aquilo que ele acha mais. Mas ele não quer mudar de opinião. Por quê? Porque isso fere o seu orgulho, fere a sua vaidade. E as pessoas que estão habituadas a correr na minha timeline conseguem perceber isso. São pessoas que estão ligadas ao meio literário, são pessoas que têm uma fluência aqui ou acolá, e isso tudo me deixa profundamente... Eu fico até envergonhado, né? Porque eu não sou um intelectual, eu não sou um erudito. Né? Eu só presto atenção nas coisas. Aquilo que eu não sei, aquilo que eu não entendo, eu vou me informar. Eu vou tentar, de alguma maneira, compreender o que está acontecendo. Agora, se entre ficar com o Jair Bolsonaro, que é um ogro, que é uma pessoa que tem algumas dificuldades em determinados setores, mas que apresenta uma fala verdadeira, honesta, íntegra, com uma vontade imperiosa de acertar, se contrapondo a um rapaz que muda de ideia a cada instante, mudou 4 vezes o programa de governo, é um abortista e vai comungar, uma vice-presidente ateia e que recebe o sagrado, a sacralidade da comunhão, que para o católico isso tem um peso muito grande. Eu digo isso porque sou católico, tá?
As pessoas, você não é espírita? Não, religião é que nem time de futebol. Você pode torcer para 3, 4 times, tá? Não há problema nenhum. Tá? Você pode ser espírita, budista, protestante, judeu, muçulmano e católico, não há problema nenhum. Eu sou católico, apostólico, romano, praticante e entendo da minha religião. Tá? Eu sou também espírita praticante. Espírita, muito embora não seja uma religião, é muito mais um movimento, mas tá ali. E todo mundo vem me cobrar o meu posicionamento religioso diante do fato de que esse é violento. Mas para um pouco! Nós não estamos discutindo questões religiosas aqui. Nós estamos discutindo questões éticas e morais. Éticas e morais. Então, se você ainda fez essa escolha pelo Haddad, a escolha é sua. Você fez a reflexão e você ponderou. Você acha que uma pessoa que está alinhado com uma facção, que roubou, vilipendiou, deixou criança morrer, velhinhos no corredor dos hospitais, subverteu a lei e a ordem, corrompeu. Se você acha que este é o movimento do qual você deve efetivamente se alinhar, aquele que você deve efetivamente apoiar, que foi inclusive o mesmo movimento que foi coibido na época do governo militar, porque queria instalar aqui no Brasil o comunismo, a estatização dos meios de produção. Se é isso que você quer, então o que eu posso dizer para você? Se você está consciente disso, eu vou repetir, se você está consciente disso, eu sinto muito. Eu não posso pensar outra coisa a seu respeito, senão uma coisa que não é legal. Eu ia falar uma palavra grosseira aqui, mas eu acho que não. Eu já estou no final. Se você não sabe o que está acontecendo, talvez você mude ou não de opinião. Agora, se você sabe efetivamente o que está acontecendo e vota, é porque você tem rabo preso. Eu ia falar outra coisa, porque tem rabo preso. Tá certo? Então, vamos fazer uma semana, vamos desfrutar desse momento republicano da nação brasileira, vamos desfrutar desse momento democrático, exercer o nosso direito de voto, fiscalize a urna que você está votando. Tá? Se possível, no final do expediente, vá até a sua zona eleitoral, cumpra isso você vá até a sua zona eleitoral, pega o boletim de urna, 1 ou 2 ou 3, faça a sua estatística ali naquele momento. Eu fiz isso na vez passada, né? Porque a análise estatística desses resultados é super importante. Muito embora eu ainda afirmo, eu tenho dúvidas com relação à integridade, à lisura. Eu tenho dúvida. Eu, como cidadão, eu olho para as pessoas que são responsáveis por isso, como é o caso do presidente do Supremo, do Supremo Tribunal Eleitoral, né? Que é o advogado, foi advogado do PT. Eu não tenho dúvida nenhuma que se ele puder fazer alguma coisa em benefício do Haddad, eu estou aqui como cidadão. E como cidadão eu tenho o direito de pensar o que eu quiser. Eu acho que ele não hesitaria em fazer. Eu acho que não. Eu tenho essa dúvida. Eu olho para aquela criatura, eu já fiz a análise quirológica da mão daquele homem. Ele não é digno de confiança. Tá? Mas está lá, foi empossado e como tal deve seguir a sua carreira. Pois vamos voltar aqui. Que nós tenhamos uma semana onde a gente possa expressar o nosso sentido pleno republicano, o nosso sentido democrático. Eu fiz a minha escolha baseado em reflexões nesses últimos 4 anos. A minha escolha certamente não seria o candidato Bolsonaro, o meu candidato era outro, não tenha dúvida disso. Ele não conseguiu se encaixar neste plano articulado por um grupo
que tem obrigatoriamente um interesse de tirar o PT do poder. Esta é a função, independente de uma... Essa é a primeira fase do projeto. A segunda fase agora é colocar a casa em ordem. E nós temos bastante fôlego para isso. Porque se não tivéssemos recursos, nós não conseguiríamos ir adiante com isso. Se fôssemos uma republiqueta só de bananas, né? Mas nós somos uma grande república. Nós somos uma grande nação, com muitos recursos. Nós somos não só recursos minerais, recursos hídricos, uma malha viária que ainda nos atende, né? A malha ferroviária precisa dar uma melhorada. Mas mais do que isso, nós temos o maior patrimônio que uma nação pode ter. O seu povo. O seu povo. Eu e você que fazemos parte... Então, você que está me ouvindo, você que está me assistindo aqui, nós fazemos parte deste grupo. Provavelmente aqueles pouco mais de 20%, não mais que isso, né? São pessoas que ainda não se atentaram para isso e, obviamente, dentro desse contingente de menos de 20%, existe aquelas pessoas que fazem parte do núcleo duro de uma facção criminosa. Mas isso acontece em todos os lugares do mundo. Isso não é um privilégio do Brasil. Tá certo? Só que este núcleo pequenininho fazia um barulho enorme. E agora, mais de 70% da nação brasileira acordou e está aí dando um banho de democracia, dando um banho de altivez, de autoestima. E agora nós precisamos só mudar um pouquinho a nossa linguagem agora, deixar de ser aquele país vira-lata e sermos realmente uma grande nação. Porque é isso que nós somos. Uma grande nação, uma nação ordeira, de gente trabalhadora, de pessoas super legais, como eu, como você, que temos uma vontade muito grande de fazer a coisa dar certo. Uma ótima semana a todos e que tenhamos que a surpresa que teremos no final de domingo próximo seja essa que nós já estamos antecipando. Deus há de permitir. Tudo de bom.